Compararia aquela geração com esta. Hoje, quando há literalmente milhões de pessoas que professam o cristianismo e não sabem mais a respeito do Deus do que um hotentote saberia a respeito de um cavaleiro egípcio. Há homens e mulheres hoje, literalmente milhões que professam ser cristãos, que afirmam ter Cristo, e não conhecem os primeiros princípios do poder da sua ressurreição, e nunca provaram da sua bondade. Eles nunca sentiram o seu poder, seus olhos estavam cegados para a verdade. Disse: vós estáis cegos, guias de cegos. Não irão seu cego guiar o cego? Não irão todos eles cair na cova? Então eles pensaram: nós somos cristãos, nós somos crentes, nós pertencemos às mais altas igrejas que há. Nossos rabis são os melhores sábios treinados que existem. E todavia Jesus lhes disse que eles nem mesmo conheciam as Escrituras. Vê como Deus o tem escondido dos olhos dos sábios e prudentes, e o revelado aos bebês, os quais aprenderão. Oh, o poder e a infinidade de Deus! Quão bom Ele é para aqueles que desejam andar íntegros perante Ele. Ele não negará nenhuma coisa boa. Ver o dia que, quando a nossa nação, o nosso mundo está corrompido com a mesma coisa, Jesus desejou endireitá-los corretamente. Eles disseram: oh, Abraão é o nosso pai, e nós estaremos na glória. Não se preocupe a respeito disso, porque nós cremos em Deus, nós professamos, e nós cremos em Deus, e nós ensinamos o nosso povo. E quem és tu que vem por aqui com um misterioso e antigo sinalzinho e trata de chamar isso Deus? Tu não és nada a não ser um Beelzebul. Aí está. Eles tinham os seus credos e as suas denominações. Jesus lhes disse: vós sois o diabo. Pense nisto. E eu compararia aquela geração com esta. Hoje, quando nós temos milhões se unindo às igrejas, nós temos dezenas de milhares, e Deus desce para viver em sua igreja novamente e para fazer as mesmas coisas que Ele fez ali, para fazer a si mesmo ontem, hoje e eternamente, e pessoas viram as suas costas contra isto constantemente, alguns para serem populares, alguns para absterem-se de fazer uma escolha. Isto é forçado às pessoas. Você tem que fazer uma escolha. Você não pode permanecer neutro. Você tem que dizer sim ou não. Você nunca sairá por aquela porta a mesma pessoa quando você entrou. Você não pode fazê-lo. Você tem uma escolha a fazer. Faça-a por Cristo esta manhã. Eles pensavam que todos que pertencessem à igreja seriam salvos. Estreita é a porta, e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrarão. Deixe-me adverti-los esta manhã, igreja. Sejam cuidadosos. Isso acontece hoje em nossa geração autojustificada, autossuficiente e de hipocrisia em que nós estamos vivendo. Uma hora que, quando homens e mulheres permanecem nas igrejas e nos bancos das igrejas e cantam os hinos de Deus, e saem daquela igreja e fumam cigarros, e bebem uísque, e vão a danças, e vivem para o mundo, e contam anedotas sujas e indecentes, e consideram a si mesmos cristãos, quando homens e mulheres podem sair do púlpito ou da igreja e do lugar do poder da ressurreição, aonde aquele mesmo sinal messiânico está a se mover entre eles, e não ser uma nova criatura em Cristo, há algo errado. Quando os jornais podem infamar isto, e de costa a costa, para cá e para lá, das regiões geladas do norte às florestas tropicais do sul, Deus envia isso, e pessoas constantemente viram as suas costas contra isso.
Então, o que nós podemos dizer, o que nós podemos fazer, nós regressamos às Escrituras, aonde ele disse: estreita é a porta, e apertado é o caminho, e poucos haverão que a encontrarão. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Ouçam, nos dias de Noé, o mundo era povoado mais ou menos como é hoje. Sua ciência era superior à nossa. Eles construíram esfinges e pirâmides e fizeram coisas que nós não podemos fazer hoje. Um povo superior, grande e esperto. E lembrem-se que a ciência diz hoje: é 1 minuto antes da meia-noite. É 1 minuto antes do relógio dar a badalada da hora morta. É mais tarde do que nós pensamos. Eu espero confio que o Espírito Santo fará isto penetrar no coração de cada crente, assim como nos dias de Noé. Quantos foram salvos no dia de Noé, dentre aquela geração? 8 dentre muitos milhões. Assim isto será na vinda do Filho do Homem. E assim como foi nos dias de Sodoma, também será na vinda do Filho do Homem. Entre as dezenas de milhares, houve 3 salvos. Você diria para mim, então: pregador, e todos os milhares que vão vir com ele? Agora, irmão, isso foi reunido durante muitas gerações. Eu estarei surpreendido se 1 dúzia sair desta geração. Estreita é a porta, e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrem. Eu conheço as igrejas, o que elas dizem. Se você pôr o seu nome no livro e você se tornar um membro, isso, você está bem. Não há tal escritura como essa. Se tudo tem o seu nome no livro, e dentro da igreja haverá bilhões vezes bilhões, tudo entrará. Então todos os tipos de espíritos estarão ali dentro. E em que tipo de condição estará o céu? Pense nisto agora. Alguém diria para mim: agora, espere 1 minuto, irmão Branham. Eu os ouvi falar em línguas. Eu sei que eles tomarão parte nisto. Isso absolutamente não quer que eles tomarão parte nisto. Paulo disse em 1 Coríntios 13: ainda que eu fale em línguas dos homens e dos anjos, e não tenha amor, eu nada sou. Eu fui à reunião do fulano. Ele fez grandes e poderosas obras. Eu o vi fazer o cego enxergar. Ainda assim, ele poderia estar perdido. Muitos virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, não tenho eu pregado em teu nome, profetizado? Não tenho em teu nome, tenho eu expulsado espíritos maus? Não tenho em teu nome, tenho feito muitas grandes obras? Ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem mesmo vos conheci. Estreita é a porta, e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrarão. Deixe-me lhes dar uma estimativa que lhes fará tremer. De acordo com a ciência médica, na cidade de Chicago, de acordo com as estatísticas dos médicos, que há 30 mil casos de aborto somente em Chicago, em 30 dias, que os médicos têm. Quantas dessas pequenas pílulas e coisas que elas tomam são casos de aborto? As estatísticas mostram nos Estados Unidos que há mais filhos ilegítimos nascidos do que há de filhos no santo matrimônio. Você sabia que a Bíblia disse em Deuteronômio 14:2 que uma criança ilegítima, isto tomaria 400 anos para isso terminar? Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos não podem permanecer na congregação do Senhor. 400 anos, 10 gerações. 40 anos em uma geração. O pai do 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 avô deles era um filho ilegítimo. Ele está fora de cogitação. Agora o quê? Mostre-me aonde isto foi mudado. A que chegamos? É agora os ilegítimos, por causa do adultério
e mulheres pecaminosas, vestidas nas ruas como homens, e é uma abominação na visão de Deus. Circuncidão, bebedoras de coquetéis, assim intituladas cristãs professas. Deus nos livre de tal grupo de prostitutas. Isso é certo. Então se intitulam cristãs, não é de admirar que Jesus disse: estreita é a porta, e apertado é o caminho. Todavia poucos haverão que a encontrariam. Eles não se humilharão, eles são formais. Olhem quando foi dito a Davi do seu pecado que ele cometeu. Rapidamente ele se arrependeu, e Deus lhe amou por isto. Você lhes fale dos seus pecados, que eles dirão: eu nunca mais voltarei a esta casa novamente. Eles têm muitos lugares para irem. Eles podem ir para aqueles covis legítimos que se conformarão com os tais. Porém, é tempo para que pregadores vistam a armadura completa de Deus e preguem a palavra, sem se comprometer. Evangelho. Os homens deveriam se humilhar. Não há mais sinceridade entre os cristãos. Eles desejam dizer: eu sou um metodista, eu sou um batista, eu sou um pentecostal. Isso não significa isso para Deus. Eu falei em línguas, eu fiz milagres. Nós colocamos toda a ênfase sobre isso, quando isso é uma das coisas mais ofuscantes que eles poderiam fazer. Certamente, a chuva cai sobre o justo da mesma maneira como sobre o injusto.